Um sujeito chega todo mordido, sujo, com o terno todo rasgado, cheio de hematomas e com a gravata toda torta. O chefe dele vê o estado com que seu colaborador chegou e pergunta: Mas, o que foi que aconteceu com você? Sofreu algum acidente? Não, chefe. É que eu acabei de enterrar minha sogra. Foi apenas isto. E por que você está todo rasgado e ferido então? O senhor acredita que a velhota não queria entrar no caixão? Um sujeito entra no banco e percebe que todos estavam andando de um lado para o outro e olhando atentamente para o chão como se procurassem algo. Havia um senhor parado que não se mexia, e como o sujeito era muito curioso, logo pergunta a ele: Senhor, sabe o que está acontecendo aqui? Não foi nada demais. Foi só um rapaz que deixou cair uma nota de US$ 100 no chão e todo mundo está procurando. E o senhor? Por que não está procurando? Porque a nota está bem debaixo do meu sapato. Um jovem leva seu pai para o deixar num asilo de velhos e, quando eles chegam, senta o pai num sofá na recepção e vai direto para o balcão conversar sobre a internação. O velhinho, então, começa a pender para a esquerda e uma enfermeira que estava ali por perto coloca várias almofadas do seu lado esquerdo para o manter reto. Então o velhinho começa a pender para a direita, e a mesma enfermeira, vendo aquilo, coloca várias almofadas do seu lado direito também. O velhinho começa a pender para a frente, e a mesma enfermeira coloca várias almofadas na frente dele para que ele ficasse ereto. Nisso o filho retorna e fala para o pai: Legal este lugar, né, pai? É bom sim, meu filho. Mas as enfermeiras daqui não deixam a gente nem peidar. Um sujeito chega numa casa lotérica e diz: O senhor pode me ajudar? Claro, senhor. Do que o senhor precisa? Eu quero um bilhete da loteria, mas não tenho ideia do número que vou escolher. Não se preocupe, então. Eu vou lhe ajudar. Por quantos anos o senhor estudou? 9 anos. Ótimo. Já temos um número. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 4 filhos. Quantos livros o senhor já leu na sua vida? 7 livros. Ok, já temos um 9, um 4 e um 7. Quantas vezes por semana o senhor faz amor com sua esposa? Meu filho, esta pergunta é muito pessoal. Mas o senhor quer minha ajuda ou não? Se quiser, tem que responder. Tá bom, 2 vezes. Ok. Já temos então um 9, um 4, um 7 e um 2. Estamos quase lá. Bom, agora que já estamos mais íntimos, quantas vezes o senhor já deu a rabiola? Qual é a sua? Eu sou muito macho. Ok, meu senhor. Vamos considerar então 0. Com as informações que o senhor passou, temos todos os números que precisamos: 9, 4, 7, 2 e 0. O sujeito compra o bilhete da loteria com o número que o atendente sugeriu e vai para casa. No outro dia, ele confere o resultado do sorteio e o bilhete premiado foi 9, 4, 7, 2 e 1. Ele fica puto da vida e diz: Caramba, por conta de uma mentirinha eu não fiquei rico. Um sujeito vai no boteco e, como de costume, leva seu macaco junto. O macaco era a atração do local. Ele pulava de mesa em mesa, comia o que estivesse em cima, provocando muitas risadas dos clientes. No boteco, havia também uma mesa de bilhar que estava sendo utilizada pelos clientes, e o macaco, quando a viu, pulou para cima da mesa e comeu a bola vermelha. O sujeito se desespera e corre com o macaco para o veterinário. Dias depois, ele aparece novamente no boteco com o macaco e pede um martini com azeitona. O macaco então pega a azeitona do copo do sujeito, enfia no lá mesmo e depois come. O atendente olha aquilo e diz: Mas que macaco mais porco. É que ele engoliu uma bola de bilhar na semana passada que deu um trabalho danado para sair. Depois deste dia, ele mede tudo que põe na boca para comer. Um sujeito é chamado para fazer um serviço na casa de um outro e, depois de horas trabalhando duro de terno e gravata, todo suado, avista um caipira deitado numa rede, na maior folga e mastigando um capim. Ele não resiste e fala para o caipira: Você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais?
A inveja também é. Um casal de meia-idade tinham duas filhas lindas e maravilhosas. O grande sonho do casal era ter um filho homem, mas devido à idade avançada dos dois, não tinham muito tempo. Conversaram e decidiram tentar então. Foram várias semanas de tentativa e finalmente a mulher engravidou e 9 meses depois nasce um menino. O pai fica todo orgulhoso e corre ao berçário do hospital para ver seu filhinho. Quando ele vê o filho, fica assustado, pois nunca havia visto uma criança tão feia como aquela. Então ele retorna ao apartamento da esposa no hospital e pergunta: Querida, vi nosso filho no berçário. Você jura que não me traiu? Dessa vez eu juro que não. Mas por quê? Era uma aula como as outras, e a professora pede aos alunos que tragam equipamentos de primeiros socorros na próxima aula. No outro dia de aula, a professora pergunta aos alunos: Joana, o que você trouxe? Eu trouxe esparadrapos, professora. E quem te deu os esparadrapos? Foi minha tia. E o que foi que ela disse para você? Que os esparadrapos são bastante utilizados para fechar os curativos. Muito bem, Joana. A professora então faz a mesma pergunta aos outros alunos. E quando chega a vez do Joãozinho, O que você trouxe, Joãozinho? Eu trouxe um cilindro de oxigênio. E quem foi que te deu este cilindro? Foi meu avô. E o que foi que ele te disse? Devolve! Devolve! num concurso público dos Correios, a primeira questão era: qual a distância da Terra até a Lua? Um sujeito que estava fazendo a prova, quando vê esta questão, se levanta e entrega o teste em branco para o examinador, dizendo: Se é para trabalhar neste trajeto, eu desisto da vaga. Um velhinho, numa bela manhã, acorda com o bingolim duro como uma pedra. A velhinha, quando vê aquilo, fica toda assanhada e começa a tirar a roupa, dizendo: Vamos aproveitar então, meu velho. O velhinho coloca a roupa e diz: Que aproveitar que nada. Eu vou lá pro boteco mostrar pra turma. Um grande empresário marca uma audiência com um deputado em Brasília e, enquanto o aguarda na sala de espera, é tratado com muita mordomia pelo seu oficial de gabinete. Quando ele é recebido pelo deputado, diz: Senhor deputado, eu fico até constrangido de falar, mas minha carteira sumiu. Eu tenho certeza que estava com ela ao sentar lá fora para lhe esperar, pois tive que mostrar meu RG na entrada do prédio e o guardei de volta na carteira. Não quero insinuar nada, mas a única pessoa com quem tive contato de lá para cá foi com seu oficial de gabinete. O deputado então escuta o empresário e sai da sala sem falar nada, e minutos depois retorna com uma carteira nas mãos. Entrega ao empresário e pergunta: É esta a sua carteira? Sim, é esta. Eu fico envergonhado e espero não ter causado um mal-estar entre o senhor e o seu oficial de gabinete quando pegou a carteira de volta. Não se preocupe com isso. Ele nem percebeu que a peguei. Manuel e Alexandra já estavam com 85 anos de idade. E Manuel resolve comprar um sapato feito com pele de jacaré sem que Alexandra saiba. Ele chega em casa com os sapatos novos, os coloca, vai para a frente da Alexandra e fala: Alexandra, o que você acha? Acha o quê, Manuel? Você não está percebendo nada de diferente em mim? Não estou, não. O que é? Manuel então vai até o banheiro e tira toda a sua roupa, ficando apenas com os sapatos, e volta para a frente da esposa dizendo: E agora, Alexandra? Está notando algo de diferente? Não estou, não, Manuel. Ele continua caído como ontem e como estará amanhã. E você sabe o motivo dele estar caído? Não sei, não, Manuel. Qual é? Porque ele está olhando para os meus sapatos novos. Puxa, então você poderia ter comprado um chapéu novo.